Se tu tá pensando em fazer um upgrade da tua primeira câmera, fica aqui nesse vídeo que eu vou te apresentar algumas opções que são muito válidas e muito interessantes para tu considerar como uma segunda câmera, na verdade, como a primeira compra depois da tua primeira câmera. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR e se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui, porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto que interessa. Nessa lista eu vou apresentar para vocês 4 câmeras e dessas 4 câmeras, 3 delas eu já peguei em mãos e já utilizei e eu admito para vocês que são ótimas câmeras para principalmente quem quer aí uma câmerazinha depois aí de sair de uma câmera introdutória, uma câmera baratinha como uma Canon T3, uma T5, uma T6, T7 ou até uma T100. São câmeras que eu admito para vocês que são um investimento muito interessante, principalmente para quem quer migrar aí para um próximo passo na fotografia. Lembrando que nessa lista a gente vai ter duas opções de câmeras full frames e duas opções de câmeras aí APS-C. Obviamente, vai ter gente que vai preferir mil vezes pensar numa câmera full frame e vai ter gente que não vai se importar nem um pouco, como é o meu caso aí depois de um tempinho, que já migrou aí de volta para o APS-C mesmo, já tendo passado por câmera full frame. Eu vou começar da câmera mais barata, e a câmera mais barata dessa lista é a Canon 5D Mark II. Eu sei que é uma câmera bem antiga, que é uma câmera aí que já está fazendo, se eu não me engano, uns 20 aninhos, é uma câmera realmente muito antiga, mas é uma câmera full frame aí de muito tempo atrás, que ela ainda assim consegue entregar um resultado fotográfico muito bom. Principalmente porque o corpo dela já é bem resistente, é um corpo bem grande, bem robusto, cheio de botão e que ajuda demais, principalmente na hora de estar fotografando. Sem contar que é uma câmera que literalmente tu consegue fazer 2.000 fotos, até um pouco mais de repente, com cada bateria. O que hoje em dia com câmeras mirrorless já é bem mais difícil, porque geralmente uma câmera mirrorless aí mal passa de 700, 500 fotos. Então realmente 2.000 fotos é muita coisa. E sem contar que é uma câmera full frame e que eu sei que muita gente vai se interessar por conta disso. Eu particularmente já usei 5D Mark II, 5D Mark III e são muito boas essas câmeras. Eu admito para vocês que um dos motivos principalmente por eu ter comprado uma 5D Mark II é porque em muitos eventos, principalmente para quem gosta de fazer eventos, essa câmera ela é um chuchuzinho, ela é literalmente maravilhosa e não tem erro nenhum. Sem contar que o ISO dela é muito bom e o foco dela é rápido demais. Então assim, é uma câmera muito boa, por mais que seja uma câmera realmente muito antiga. E eu admito para vocês que além disso, eu considero ela a full frame mais barata do mercado. Então assim, é uma câmera realmente full frame mais barata, digamos assim que pode se considerar full frame de entrada que a gente tem aí nos mundos dos usados, que ela custa aí até R$3.000. Então assim, com 2.500, 2.700 a gente consegue já estar encontrando o corpo dessa câmera e assim, eu não vou mentir para vocês que eu já encontrei até por R$2.100, então é literalmente dá para garimpar e encontrar essa câmera com preço muito bom. Agora a gente vai mudar um pouquinho o aspecto porque a gente vai para o mundo das mirrorless e também para as câmeras APS-C. E eu tô falando da Canon R100, que ela custa aí por volta de R$3.500. Então meio que a gente saiu de 2.500 para 3.500, então a gente subiu um degrauzinho. Só que lembrando, essa câmera Canon R100 é uma das câmeras mais novas que a gente tem aí dentro da Canon. Obviamente a gente está falando aí de uma mirrorless de entrada da Canon. Então se tu não se importa nem um pouco de não ter full frame, essas coisas, e tu se importa mais de ter Wi-Fi, Bluetooth, tecnologia nova, foco no olho, essas coisas tudo, talvez com uma câmera aí com um preço bem legalzinho, até porque a gente tá falando de R$3.500 num corpo de uma câmera nova, né, diferentemente de pagar R$2.500 numa câmera usada, R$3.500 a gente já consegue uma câmera bem mais interessante e que eu admito para vocês que por mais que realmente seja considerada a câmera mirrorless mais barata aí da Canon, é uma câmera muito boa, principalmente para quem quer migrar aí ou até mesmo para quem quer começar na fotografia, porque querendo ou não pagar isso numa câmera hoje em dia é considerado barato, então assim, é uma boa opção. Agora se tu quer evoluir um pouquinho mais, digamos assim, tu tá com uma câmera ali ainda de entrada, tu quer realmente, uma mirrorless de respeito, uma mirrorless legal, Canon R10, que aí dá pra encontrar na casa aí dos R$6.500, R$7.000, que eu admito para vocês que é um investimento maravilhoso, porque hoje em dia é a câmera que eu uso principalmente para todos os eventos que eu faço e para as gravações aqui no YouTube. Então vocês conseguem ver realmente a qualidade dela, sem contar principalmente que ela tem LCD articulável, diferente das outras duas câmeras que eu trouxe aqui, que é 5D Mark II e a Canon R100, elas não têm essa tecnologia de LCD articulável, diferente, como eu disse, da Canon R10, que já tem a telinha, e também já tem muito mais tecnologia, obviamente. A gente está falando aí da Canon R10
que ainda tem um sensor APS-C. Então, para algumas pessoas, talvez isso não seja tão interessante, mas eu admito para vocês que é sim uma câmera muito boa e ela é uma câmera que é perfeita principalmente para eventos e qualquer outro tipo de trabalho, principalmente falando porque ela também consegue fazer aí até 23 fotos por segundo, o que é muita coisa. E literalmente é a câmera que mais faz foto por segundo dessa lista. É literalmente muita coisa mesmo. E é bem interessante, principalmente falando porque ela tem o processador Digic X, que é o mesmo processador da Canon R3 e R5, que são as câmeras mais caras da Canon. Então eu admito para vocês que, principalmente pelo fato do processador ser o mesmo, me pegou bastante e eu não resisti nem um pouco. E se fosse para justamente titular, eu admitiria para vocês que é a melhor câmera mirrorless para estar começando no mercado. Literalmente por conta de ter tudo que essa câmera tem. Inclusive tem vários vídeos já no meu canal falando sobre a Canon R10 se alguém se interessar mais sobre ela. E agora eu vou entrar aqui na última câmera dessa lista, que é uma full frame mirrorless da Canon. E eu tô falando obviamente da Canon RP, que é a câmera mais barata mirrorless de entrada que vocês vão encontrar no mercado. E se você está preocupado, ela foi a primeira câmera mirrorless full frame que a Canon lançou e hoje em dia ela ainda é considerada uma câmera muito boa e que eu admito para vocês que é uma câmera bem interessante de se usar. Eu sei que muita gente vai gostar, principalmente porque é full frame e tem 26 megapixels e que, querendo ou não, é muito bom. E sem contar que o ISO dela é maravilhoso, então assim, não tenho que reclamar dessas câmeras. E aproveita que você chegou até aqui, comenta aqui qual dessas câmeras tu tem alguma dúvida, e se tu quer que eu tire alguma dessas dúvidas, comenta aqui embaixo também. E se tu gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!